Oi, como sempre eu gostaria de iniciar o vídeo hoje agradecendo a todo mundo que vem inscrito no canal, todo mundo que participa nos comentários, todo mundo que deixa o like, compartilha os vídeos, muito obrigado, afinal de contas é graças a vocês que o canal vem sempre crescendo. E eu tinha programado para fazer um vídeo sobre estaquia e alporquia, né? Falar sobre plantas de estaca e alporque. Mas eu fiz dois vídeos ao vivo já nessas últimas 2 semanas e eu percebi que, como sempre, né, a rosa do deserto, a grande paixão são as flores, tem muita gente com dúvidas sobre flores, sobre floração e tudo mais. Então eu resolvi fazer esse vídeo de hoje falando exclusivamente sobre flores. Para o vídeo não ficar longo, e eu falo pra caramba, vocês sabem muito bem disso, eu não vou explicar a rosa, a flor da arábica assim, da boêmia assim, só isso que eu não vou falar nada disso. Eu vou falar sobre cultivo realmente e falar sobre questões de planta que não abre, esse tipo de coisa. Eu coloquei essas plantas aqui porque elas são a base, né, de todas as outras flores que existem. Com exceção das plântulas dobradas, porque eu não tenho uma Doxon, então não tenho como fazer. Que são basicamente as flores típicas, né? No caso aqui é uma multiflorum, a flor típica cor-de-rosa em degradê, a flor de uma crispo, essa não é uma crispo, tá? Nem essa daqui também não é uma crispo, mas elas são, tem antecedentes crispo e tem a flor bem típica dos antecedentes crispo. E temos a flor branca, que foi a primeira cor que surgiu, né? E é a única cor que pode aparecer em qualquer uma das espécies de rosa do deserto. Não importa se você tem um arábico, um obeso, uma somalense, não importa. A flor branca é a única que pode surgir naturalmente em qualquer uma delas. Então por isso que eu as selecionei. Então vamos às questões básicas. Eu vou responder as perguntas básicas aqui. Tem a questão que sempre as pessoas fazem, a questão da adubação. Dentro dos trópicos, dentro dessa nossa região do Brasil, nos solos tropicais em geral, o mais importante, o nutriente mais importante para a rosa do deserto e para qualquer florífera é o fósforo. O solo tropical ele tem um problema de fixação de fósforo. Na verdade, a disponibilidade de fósforo para a planta não é muito boa. Então, consequentemente, o fósforo é um dos elementos mais necessários, né? O elemento que mais a planta precisa para florescer. Se você é de uma região que não é tropical, ou seja, uma região temperada, onde as estações são muito bem definidas, principalmente na região norte do mundo, ou na região mais ao sul do mundo, ali, Estados Unidos, Europa, lá eles têm a questão da fixação do potássio. O problema lá deles é potássio. Então, o potássio, se você for ver um vídeo ou ler um livro europeu ou americano sobre floração, eles vão colocar o potássio como o elemento mais importante, mas é porque o tipo de solo é diferente em decorrência do tipo de clima. Então, voltando aqui ao nosso bom e velho Brasil, o grande elemento, o elemento mais importante é o fósforo. Mas é importante você deixar a planta equilibrada em todos os nutrientes. Colocar só o fósforo não adianta. A floração, ela é fruto do cultivo. Você cultivou bem a sua rosa do deserto, você nutriu a rosa do deserto corretamente, a planta vai florir. Todas as rosas do deserto florescem. Tá? Não importa a espécie, não importa o tipo de híbrida, nada disso importa. Toda rosa do deserto ela floresce. E essa floração é fruto de um bom cultivo. O sol é extremamente importante. No mínimo, na pior das opções, né, 4 horas por dia. Quanto mais tempo de sol você colocar a rosa do deserto, né, a rosa do deserto tiver acesso ao sol direto, o sol batendo realmente na flor, quanto mais tempo você tiver, maior a possibilidade de floração e mais intensa será a floração. E a planta vai florir mais cedo. Tá? Uma rosa do deserto floresce entre 9 meses e 1 ano, pode chegar até 1 ano e 2 meses. Dependendo de espécie, pode chegar até 3 anos para ter a primeira floração. Então não precisa se desesperar. Mas a média é entre 9 meses e 1 ano. O sol é tão importante que a rosa do deserto pode até crescer, né? No ambiente de meia sombra, com 2, 3 horas de sol. Mas a floração ela fica muito difícil. A planta pode até gerar alguns botões, mas a falta de iluminação não permite que a planta bombeie os nutrientes da forma correta, se nutra da forma correta para poder abrir a flor ou até mesmo desenvolver corretamente os botões acabam caindo. Então por isso o sol é muito importante. A falta de fósforo, a falta de nutrientes normalmente gera botões ou deformados, né? O botão ele
fica deformado, né? As pétalas ficam tortas, esse tipo de coisa, ou muitas vezes o botão cai. Mas geralmente uma falta de cálcio, ou uma falta de fósforo, ou uma falta de boro, ele primeiro aparece nas folhas. Você vai ter, se for falta de cálcio, você vai ter uma folha nova, aquela folhazinha que está começando a surgir, ela vai ser deformada, ela vai ser torta. Isso vai surgir muito antes da flor surgir. Então, se a planta tem uma deficiência com relação a isso, vai aparecer antes da floração, não vai aparecer durante a floração, vai aparecer anteriormente. Então, isso é importante. Qual é o NPK perfeito? Qual seria a melhor nutrição perfeita para a rosa deserto? O melhor é você dar um aporte de fósforo. Eu, particularmente, durante todo o ano, eu uso NPK 10-10-10. Nos períodos de tempo entre o final de setembro até agora, meados de abril, eu intercalo. Um mês eu uso 10-10-10 e no outro mês eu dou um aporte de fósforo. Isso pode ser farinha de ossos, tá? Pode ser um outro NPK que tenha mais fósforo, não importa. Desde que tenha uma quantidade de fósforo um pouco maior. E o potássio também um pouco maior. No caso, o que eu estou usando agora, né, que eu usei esses últimos meses, eu usei NPK 4, 20 e 12, né, que no caso é o do Vitaplan. Um mês eu uso o NPK 10-10-10, depois de 30 dias eu coloco o 4, 20, 12. No mês seguinte 10-10-10 e no subsequente 4, 20 e 12. Quando eu utilizo farinha de ossos, o que é que eu faço? Eu coloco 10-10-10, no mês seguinte eu coloco a farinha de ossos, no mês posterior a mesma coisa, coloco NPK 10-10-10 e depois farinha de ossos novamente. Por quê? A farinha de ossos você naturalmente repete a cada 60 dias. No caso do NPK, quando eu uso 4, 20 e 12, eu dou esse intervalo porque eu estou usando 2 NPKs. Então, para poder a planta não ficar muito com excesso de nutrientes e ter o problema de perder a planta, ter algum problema mais sério, eu intercalo. No caso da farinha de ossos, você intercala porque é o período natural de você repetir a farinha de ossos a cada 10 dias. Não encher a planta muito de cálcio é importante, você não ficar colocando farinha de ossos, casca de ovos e calcário tudo junto. Isso é muito importante não ser feito porque você vai causar uma desidratação, a planta não vai conseguir metabolizar potássio e absorver potássio, desculpa, e você vai ter uma planta que vai ficar com aquela desidratação, aquela planta que não fica legal e ela acaba não florindo. Uma dúvida que muita gente tem, eu até trouxe aqui, é a tal da flor que não abre. Eu acho que eu escutei essa pergunta umas 10 vezes nesses últimos vídeos. A tal da flor que não abre. Essa aqui é uma flor que ela não está abrindo, ela caiu sem abrir. Ela está enxertada em outra planta minha. Nesse caso, e é o que eu sempre falo, se você sabe que a flor abre, você tem uma rosa deserto. No caso dessa aqui, ela está enxertada em outra planta, mas ela é um enxerto, um galho dessa planta aqui. Essa planta, eu sei que ela abre, então eu sei que o problema é outro. O problema não é genético. Porque se fosse um problema genético, a planta simplesmente, essa aqui também não abriria a flor. No caso desse aqui, é o enxerto que é o problema. A planta acabou de ser enxertada, essa aqui é a primeira floração. Então, o enxerto não está consolidado. Então é natural que a planta, mesmo tendo emitido botões, mesmo tendo crescido a flor, ela ainda não tem força suficiente, ela não está consolidada o suficiente. O floema e o xilema não estão completamente curados, então a flor não se desenvolve corretamente. Então é natural que na primeira floração de uma planta enxertada isso aconteça. Assim como é natural que ela venha com pétalas a menos, ou que ela tenha uma pequena deformidade na primeira floração. Na segunda e na terceira floração, normalmente a gente vê uma melhora, e na terceira floração, normalmente a planta já está completamente perfeita. Claro que se o enxerto for bem feito, tiver um contato muito bom, na primeira floração a planta já vai estar perfeita. Mas pode acontecer de às vezes a pessoa cortou um pouquinho torto na hora de usar o enxerto, ou o contato não ficou muito bom, a gente tem um probleminha. Mas normalmente nas florações subsequentes a planta floresce sem problema. Se você nunca viu sua planta florescer e depois de
3, 4 florações, ela permanece dessa forma, pode ser um problema genético da flor. Né? É possível que seja um problema genético da flor. Mas isso normalmente acontece em plantas de multipétalas. Né? Plantas com 2, 3, 4 camadas de flores. Porque às vezes são tantas pétalas juntas que a planta simplesmente não consegue abrir. Então não é anormal isso acontecer em plantas de multipétalas. Em plantas simples, ou que tem problema para abrir, pode acontecer em algumas. Eu tenho uma planta vermelha, vermelha intensa, que ela, às vezes ela não abre. Às vezes ela abre, floresce normalmente, e em outras circunstâncias ela não abre. Quando ela não abre, o problema é umidade demais. Né? Às vezes choveu, ou mesmo na rega, a umidade que sobe está muito quente. A gente joga água lá na planta e à medida que a água evapora, a umidade fica em torno da planta e ela absorve muito. Né? Ela tem uma pétala muito aveludada e ela absorve essa umidade. E ela não abre, ela fica fechada, a ponta dela escurece e ela simplesmente não consegue abrir. Então tem essa questão também do excesso de umidade. Outras plantas não abrem por falta de água. Você está lá, a sua planta... Tem gente que ainda insiste em regar a rosa do deserto uma vez por semana. A planta vai lá, começa a gerar o botão, só que como o clima está muito seco, ela está no sol, o botão murcha e cai antes de abrir. Então é bom ter cuidado. Se você está muito quente, a rosa do deserto, quando está muito quente, você tem que regá-la com mais frequência. Eu lembro de ter visto num site, muito tempo atrás, que ele falava assim: sem flores, trate a rosa do deserto como um cacto. Com flores, trate a rosa do deserto como uma planta tropical. É quase isso. Né? Se você quiser manter a sua rosa do deserto com folhas verdes o ano todo, você tem que tratá-la o ano todo como uma planta tropical. Mas essa questão de você regar com mais frequência durante a floração é importante sim, porque isso ajuda a manter a floração, ajuda a planta a abrir as flores. As pessoas me perguntam isso é uma dica como aumentar a quantidade de flores, né? Como intensificar a quantidade de flores, intensificar a floração. Isso varia muito de planta para planta. Tem plantas que naturalmente florescem um pouco menos. Colocam ali 2, 3 flores de cada vez. Aqui no caso tem 3 flores. Essa aqui só coloca 2 por galho. Mas isso também em relação à idade. Quanto mais velha a rosa do deserto vai ficando, a tendência é a florir cada vez mais. E isso é importante de ser lembrado porque tem muita gente que usa uma quantidade absurda de fertilizante na rosa do deserto. Já teve gente me perguntando sobre fertilizante com mais de 80% de fósforo, o que é completamente desnecessário. É bom lembrar que não importa o nutriente, não só o fósforo, isso vale para qualquer nutriente. Existe uma curva, né? Existe uma linha de necessidade. A planta vai florescer? Vai florescer. Mas cada vez que você utiliza um fertilizante, com o passar dos anos, você vai precisar de um fertilizante mais forte para você continuar mantendo aquele nível de floração. Então chega um momento onde você corre o risco de envenenar a sua planta e você vai começar a pensar: mas a minha planta está morrendo, minha planta está definhando. Eu sempre usei esse fertilizante há não sei quanto tempo, eu uso há 3 anos, 5 anos, e agora a planta começou a acontecer isso e isso. Essa curva, né, quando a planta chega no nível de toxicidade, quando o nutriente chega no nível de toxicidade, não tem jeito. A planta começa a sentir, a produção vai cair, você pode até matar a sua planta. Então o ideal é você começar com um fertilizante mais fraco. Né? Fertilizante com 12 de fósforo, e 16 por 18 por 20 e assim por diante. Porque você começar com um fertilizante muito forte, um fertilizante com quantidades muito grandes de nutrientes, você tem que pensar como vai ser daqui a 10 anos, como vai ser daqui a 15 anos, 20 anos. Lembre-se que a rosa do deserto é uma planta perene, é uma planta que vive séculos. Então, seja muito moderado com relação ao uso de fertilizantes. Aí você deve perguntar, mas fertilização orgânica é melhor do que a fertilização química? A vantagem de você usar farinha de ossos, por exemplo, em relação a usar um NPK, é mais gradual. Né? O fertilizante orgânico ele vai sendo lançado no substrato de forma mais gradual, aos poucos. Então, a possibilidade de você intoxicar sua planta é muito menor do que com um produto que é industrializado, com um produto químico, né? Um produto mineral. Então, é interessante você usar o produto que é como a farinha de ossos, que é um produto orgânico, porque a possibilidade de você errar
né? E mesmo que você erre, a possibilidade de você prejudicar a sua planta é bem menor. Alternativas para quem gosta de adubação orgânica. As cinzas são interessantes. Se você utilizar cinzas nas suas plantas, tem uma boa quantidade de fósforo, potássio e cálcio principalmente, que é legal, ajuda a planta. Não só na floração ajuda a planta como um todo, mas é preciso tomar cuidado. Use no máximo 8, 10 gramas, não passe muito disso, porque a possibilidade de você intoxicar a planta, porque as cinzas são muito concentradas e os nutrientes já estão mineralizados. Então a possibilidade de você intoxicar a planta é grande. Então use cinza. Carvão, de casca de arroz carbonizada, de casca de açaí também eu já vi. Já ouvi falar de que mais? Casca de aveia carbonizada, já vi um monte de coisa carbonizada. Todo produto carbonizado que você vai colocar, a grande intenção dele, na verdade, é drenagem. Eu já vi muita gente dizendo, porque carvão é rico em potássio, carvão é rico em fósforo, carvão é rico nisso e naquilo. É verdade, o carvão, ou a casca carbonizada, todos eles são ricos em todos esses nutrientes. Só que nenhum desses nutrientes é disponível para a planta. Tá bom? O carvão, ele se liga, o carbono do carvão, ele se liga com muita facilidade aos nutrientes. Então, ele cria ligações muito fortes. E a planta não consegue quebrar essas ligações químicas que o carvão tem com os elementos. Então, não fica disponível para a planta. Só depois de decomposto é que a planta vai conseguir se nutrir. Então, não adianta colocar carvão como nutriente. Você coloca o carvão como um condicionador de solo, né? Coloca o carvão para melhorar a drenagem e tudo mais. Como fertilizante não presta. Agora, quando você queima o carvão, que você tira aquelas cinzas são ricas em nutrientes, porque houve a decomposição térmica, né? O calor, ele tirou os elementos do carbono e deixou disponível para a planta. Então são situações diferentes. Se você utiliza carvão ou algum outro produto carbonizado, é sempre bom você colocar fertilizantes de liberação mais lenta e em quantidade um pouco maior. Se você usa carvão ou casca de arroz carbonizado, por exemplo, é bom você usar, por exemplo, um osmocote, um basmacote, um forticote, seja o cote que você quiser. Aí são questão de marcas, não é questão de qualidade. Você pode usar qualquer um desses, porque eles têm a liberação mais lenta e a liberação contínua. Então a planta vai ter acesso a esses nutrientes enquanto o carvão não está decomposto corretamente. Tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei sanar algumas dúvidas bem comuns e explicar algumas coisas básicas para vocês. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários que a gente responde, tá bom? Então até o próximo vídeo.